E aí pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, a gente está estudando sobre o calvinismo, sobre alguns pontos do calvinismo. Hoje, na aula 10, a gente vai falar sobre a graça eficaz, ou melhor, a graça irresistível. Nós vamos falar sobre esse tema em 2 aulas, assim como a gente tem feito nos outros pontos, que a gente tem feito 2 aulas para cada ponto, para explicar um pouquinho melhor. A gente já falou sobre a graça irresistível, sobre a graça eficaz na primeira aula, mas eu acho que é bom a gente pegar um tempo para falar melhor, porque como existem muitos argumentos a favor e contra, é bom que vocês saibam todos eles e saibam compreender bem e defender os argumentos a favor e saibam se defender, saibam responder os argumentos contrários também. Então dessa vez eu vou começar com uma leitura bíblica, que explica bem, que concatena bem essa ideia da graça irresistível, da graça eficaz. Romanos 8, do 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, no caso eleitos, segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, no caso amou, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou, no caso eficazmente e irresistivelmente. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que a graça irresistível, o que a graça eficaz diz, basicamente, é que quando Deus chama o seu eleito, lembrando, né, da ordem que é feita, o homem é depravado totalmente, então ele é incapaz de ir até Deus sozinho, então Deus precisa o eleger para que ele seja eleito filho de Deus. Só que tem que ser incondicionalmente, porque se for condicionalmente, o homem não tem nenhuma condição boa, não tem nenhuma qualidade, não tem nada de bom para que Deus possa ser convencido de eleger o homem. Então, depois que assim que Deus o elegeu, então precisa que Cristo morra por ele. Aí vem a expiação limitada, em que Cristo morre somente pelos eleitos, não por todo o mundo, mas pela igreja, pelas suas ovelhas. Então, para aplicar a salvação na vida do homem, do eleito, existe o chamado de Deus, que vem pelo Espírito Santo. Então você precisa dizer sim para o chamado de Deus depois disso tudo. Só que a graça eficaz nos ensina que quando Deus nos chama, nós sempre vamos dizer sim. Assim como foi com Paulo. Paulo resistiu por um tempo, mas chegou uma etapa ali que ele não conseguia dizer não mais, não conseguia existir mais, porque o chamado de Deus é irresistível. Se Deus faz tudo o que Ele quer, se Deus é soberano, se nada pode ir contra a vontade de Deus, se nada pode mudar os planos de Deus, não seria diferente também com o chamado de Deus. Assim, quando Deus chama alguém, Ele chama essa pessoa de fato, e essa pessoa vem, uma hora ou outra. Claro que isso não quer dizer que não vai existir resistência da parte de alguns eleitos para com Deus. Como eu disse, Paulo resistiu a Deus por um tempo. Tanto é que Jesus, quando aparece para ele no caminho de Damasco, fala: por que você fica recalcitrando contra os aguilhões? Por que você fica me resistindo? Por que você me persegue? Como a gente já falou nos últimos pontos, nós temos muitas confissões de fé que falam acerca da graça eficaz. Isso prova que a graça eficaz também é um ensino reformado. É um ensino que vem da Reforma Protestante. É um ensino histórico e bíblico. Temos a Confissão de Fé Batista, de 1689, a Confissão de Fé do Países Baixos, a Confissão Escocesa. E como de costume, eu vou ler para vocês a Confissão de Fé de Westminster, que é o nosso símbolo de fé, o símbolo de fé da nossa igreja, da Presbiteriana do Brasil, que diz o seguinte: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é Ele servido, no tempo por Ele determinado
e aceito. Chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transpondo-os para a graça e salvação. Isto ele o faz, iluminando os seus entendimentos espirituais a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando suas vontades e determinando-as pela sua onipotência, para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo. Mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus, e não provém de qualquer prevista no homem, só isso. E na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que vivificado e renovado pelo Espírito Santo. Fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Ou seja, se Deus não regenerar o homem, ele é incapaz de dizer sim para o chamado da salvação. Então, só quando Deus regenera que ele é capaz de dizer sim para algo diferente do não, para algo diferente do pecado, no caso, para algo diferente do mal. Aí, o que o arminianismo vai dizer, vai entender? O arminiano, ele não crê na graça eficaz, na graça irresistível. O arminianismo entende, prega que o homem pode sim resistir em até o último caso ao chamado de Deus. Então Deus pode passar a vida inteira de uma pessoa chamando ela para a salvação, mas essa pessoa dizer não. É como se o Espírito Santo apenas falasse no ouvido da pessoa: aceita Jesus, ao invés de o Espírito Santo de fato eficazmente levar essa pessoa para a conversão. No caso do arminianismo, que determina a salvação não é o chamado de Deus por si só, não é a graça de Deus, não é o Espírito Santo levar o ser humano ao arrependimento. Mas o que salva no arminianismo, o que determina a salvação é o homem que decide se ele quer ou não deixar de ser um pecador. Lembrando que no arminianismo eles entendem que o pecado lá no Jardim do Éden não corrompeu totalmente o ser humano. Mas a gente já estudou pelas doutrinas reformadas e principalmente pela Bíblia que na verdade o homem ele não só morre espiritualmente, mas ele fica incapacitado de fazer o bem. É como se ele estivesse mais habilitado ainda a fazer o mal. Ele só pode fazer o mal e ele se esforça para só fazer o mal. Então lembre-se sempre da comparação com a árvore. A árvore boa não pode produzir frutos maus, assim como a árvore má não pode produzir frutos bons. Uma árvore que dá figo, ela não vai dar limão, ela vai dar figo. E uma árvore que dá limão vai dar limão, não vai dar figo. Ou laranja, ela vai dar a fruta que ela tem que dar. Então, se um homem é mau, ele não pode. Não existe arrependimento nele, não existe fé, não existe nada de bom, não existe nada que possa fazer ele ser salvo. Muito pelo contrário. Então, quando a gente lembra disso, a gente vê que já não faz tanto sentido assim a salvação depender do homem, a salvação ficar pela decisão de um pecador, que não consegue decidir para o bem, ele só consegue decidir para fazer o mal. O problema maior disso é que o Deus que o arminianismo prega é como se fosse um Deus distante, que ele possibilita a salvação, mas ele não leva ninguém de fato até a salvação. E não é o caso. O nosso Deus, ele possibilita a salvação, ele nos dá a salvação, ele nos leva até a salvação, ele completa a salvação na nossa vida. Então, o Deus que nós acreditamos, o Deus que a Bíblia prega, é diferente desse Deus. Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus que só possibilita a salvação e se afasta. Deus, é como se Deus aqui, nesse caso, Deus não interfere em nada. Deus só fica observando a história do mundo, observando a história da igreja, mas não age de fato na vida dos seus eleitos.
O que não faz sentido, logicamente falando e biblicamente falando. Tem diferença também para a graça, quando a gente fala em graça. Assim como existem tipos de eleição, quando a gente falou lá atrás sobre a eleição incondicional, existem tipos de graça também. Existe a graça comum e a graça especial. E qual a diferença principal entre a graça comum e a graça especial? A graça comum, ela acaba atingindo todos os seres humanos, os eleitos e os não eleitos. Por exemplo, bênçãos gerais. Porque você com certeza conhece alguém que não acredita em Deus, que não serve a Deus, mas ela já foi abençoada ou ela é abençoada em algum sentido. Com dinheiro, com alimento, com saúde, com emprego, essas coisas. Isso é graça comum, que a gente chama de um atributo, não um atributo, mas de um ponto não moral, no caso. Porque, bom, deixa eu dar um exemplo aqui de bênção comum, bênção não moral, uma bênção geral. É o sol. O sol nasce para todo mundo. A chuva cai sobre todo mundo, cai sobre justos e ímpios. É alimento. Não é só os eleitos que têm alimento e os outros não têm, não. A maioria tem alimento. Igualmente saúde, vestes, esse tipo de coisa. Aí dentro da graça comum tem também a ação moral, que a gente chama de persuasão moral, que é uma operação geral do Espírito Santo no mundo. Como, por exemplo, os governos que Deus institui, porque como a gente lê lá na carta de Paulo, ele diz que todas as autoridades, todo o poder foi instituído por Deus, então toda a autoridade foi Deus que colocou ela lá. Então os governos, isso vem da graça de Deus também, a graça comum, a graça moral. A ordem que existe no mundo, por mais que cada vez menos exista menos ordem, mas a ordem, a decência que existe no mundo, o senso de justiça que ainda existe no mundo, que ainda existe entre os ímpios, isso vem de Deus também, entra como uma graça comum. E, por último, vem a graça especial, que é a graça salvífica, em que existe a persuasão moral do Espírito Santo na vida dos eleitos e a operação eficaz do Espírito Santo na vida dos eleitos os levando à salvação. Então existe a graça de Deus. A graça de Deus, ela opera em duas esferas, na comum e na especial. Na comum, a graça de Deus atinge todos os seres. Aqui nesse caso, todos os seres é todos os seres mesmo, todos os habitantes, todo o mundo. E a especial, ela atinge todos os eleitos apenas, que é a graça para a salvação. Assim como nós vimos nos outros pontos, a Bíblia ela ensina bastante sobre as doutrinas bíblicas. E essas doutrinas aqui de eleição incondicional, de graça eficaz, expiação limitada, depravação total, nada mais são do que, além de doutrinas calvinistas, elas são sobretudo doutrinas bíblicas, porque a gente encontra na Bíblia passagens que nos ensinam acerca desses pontos, dessas doutrinas. Com a graça eficaz não é diferente. Na graça eficaz nós temos muitos exemplos também. Para finalizar essa aula, eu vou trazer para vocês algumas passagens bíblicas que a gente encontra no Antigo Testamento que atestam, que testificam sobre a graça eficaz. Porque muita gente acredita que essas doutrinas reformadas elas só tem no Novo Testamento, mas não, elas têm na Bíblia toda. Por exemplo, em Salmo 119, 36, o salmista deixa claro que quem inclina o coração do homem é Deus. Ele diz assim: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Se aqui o salmista não entendesse que é Deus que inclina o coração para o homem fazer o bem, no caso é Deus que guia o coração, que Deus chama eficazmente o coração do eleito, ele oraria assim: ah, Deus, me ajuda a eu mesmo tomar a decisão do que mesmo?
do meu coração e para os teus testemunhos. Não é isso. O salmista aqui pede para Deus inclinar o coração dele. Porque o salmista, no Antigo Testamento, entende que quem dirige o coração é Deus e não o próprio homem. Salomão, em Provérbios 21, também tem o mesmo pensamento. Ele diz assim: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Ou seja, assim, então, como o salmista entende que Deus dirige e inclina o coração do homem para onde ele quer, Salomão diz a mesma coisa, dando o exemplo do rei. Jeremias também. Jeremias demonstra a sua convicção na graça eficaz, na graça irresistível de Deus. Em Jeremias 10:23, quando ele diz o seguinte: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. Isso acaba sendo um ensino geral, né? De que o entendimento de que é Deus que dirige o caminho do homem e não o homem que dirige o seu próprio caminho. Jeremias 17:14 diz ainda: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu Senhor. Ou seja, se Deus se propõe a fazer alguma coisa, essa coisa vai ser realizada. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. E se Deus quiser salvar, Ele vai ser salvo. E a cada mais a gente vai evoluindo na leitura bíblica, a gente vai vendo que esse conceito vai ficando mais claro. Jeremias 31:33 diz o seguinte: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aí um pouquinho mais para frente, no 32, do 39 ao 40. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E, obviamente, isso aqui não é uma promessa à nação judaica, porque em Romanos mesmo, Romanos 9, a gente lê o seguinte: pois nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos, por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas, ou seja, os filhos de Deus, então, não é necessariamente Israel, mas é todo aquele que vem, que é escolhido por Deus. Ezequiel 36:26 também vem nessa mesma ideia. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Paulo, depois, no Novo Testamento, vai usar essa mesma linguagem para dizer que Deus agora está escrevendo a história não em tábuas de pedra, como foi nos 10 mandamentos, mas agora em tábuas de carne, que é o nosso coração. Então, primeiro que esses versículos aqui que nós lemos aqui no Antigo Testamento não se referem a Israel, mas se refere à igreja, aos escolhidos de Deus. E fica claro de que existe o entendimento comum de que Deus, quando se propõe a salvar alguém, Ele de fato salva, porque é Deus que inclina os corações, é Deus que dirige e guia os caminhos dos seres humanos, principalmente dos seus eleitos. E na próxima aula a gente vai ver que isso continua forte, só que agora no Novo Testamento. Por hoje é só, é bastante coisa. Peço que vocês leiam todos os versículos que a gente comentou hoje. É sempre bom vocês tentarem entender por si só o versículo, então leiam bastante, para exercitar a sua interpretação bíblica também. Então é isso. Espero que vocês tenham uma boa semana, tenham um bom domingo. Deus abençoe vocês. E vamos orar para a finalização. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado por este momento.
Obrigado pelos ensinamentos bíblicos que o Senhor nos trouxe. Peço-te, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um que ouviu essa aula. Que o Senhor os guie, que o Senhor os leve ao entendimento e que o Senhor incline o coração de cada um aos seus testemunhos e não à maldade, à ira, ao pecado. Peço-te que o Senhor guarde cada um, esteja com cada um, livrando de todo mal e os guiando no teu caminho, Pai. Continua conosco, nos abençoa. Em nome de Jesus, amém.